Vocês têm que se preocupar com a dinheirama que vocês vão ganhar. Se todo mundo trabalhar direito, vai sair daqui todo mundo muito rico. A partir de 1850, a extração de borracha na Amazônia começou a ganhar impulso. A Europa e os Estados Unidos importavam o produto para fabricar solados de sapato e capas de chuva. Mas depois que a borracha foi aplicada na fabricação de pneus e mais uma infinidade de objetos, a procura aumentou muito e acabou provocando uma verdadeira febre na Amazônia. Eram tempos de fartura, os móveis eram finos e trabalhados, muita louça e prataria. Quem morava em lugares como este eram os comerciantes que enriqueceram com a venda da borracha, os seringalhistas. E nessas casas de palha bem simples, os tapiris em volta das casas do coronel, moravam os seringueiros, os homens que trabalhavam no mato, extraindo e beneficiando o látex. É tudo muito simples. Dá para sentir que uns trabalhavam muito e viviam com pouco, e outros ganhavam muito, muito dinheiro. Foi nessa época que aconteceu o maior movimento migratório da história da região. Veio gente de todas as partes do mundo, ingleses, franceses, italianos, sul-americanos, sírio-libaneses e brasileiros, todos atraídos pelos novos mitos do Eldorado amazônico. Esse período de efervescência econômica deixou muitas marcas na Amazônia. Uma delas é a Ferrovia Madeira-Mamoré, que funcionou até o fim da década de 60. Construída para transportar borracha, a Ferrovia Madeira-Mamoré tinha 366 quilômetros. Começava no Rio Guaporé, em Rondônia, e terminava no Rio Amazonas, de onde grandes navios levavam a borracha para a Europa e os Estados Unidos. A construção durou 5 anos e custou o equivalente a 28 toneladas de ouro. 20 mil pessoas do mundo inteiro vieram trabalhar na obra, uma tarefa dura, que custou a vida de pelo menos 6 mil homens. A dos retirantes, que fugiam da seca do sertão nordestino e eram assombrados pelas histórias de fome e doenças tropicais. Tirem o chapéu e vão falando o nome. Carlos Galeno, do Ceará. Francisco, mais conhecido como Chicó, lá do interior de Limeira, de Pernambuco. A Floresta da Fortuna logo se transformava diante dos olhos dos imigrantes num terrível inferno verde. Vocês, novatos aí, vocês têm uma semana para aprender a talhar uma seringueira. Uma semana! A aparente prosperidade econômica convivia com um sistema perverso de exploração que consumiu a vida de milhares de homens. Era o chamado sistema de aviamento, uma rede de créditos que se espalhou nos imensos seringais. Tá o prego aqui, tá? Sim, senhor. Os homens tinham que pagar por tudo que precisavam para trabalhar e sobreviver. As ferramentas, a comida. E quando eles vinham vender a borracha para os seringalistas, que eram os donos da casa, todas as despesas eram descontadas. Resultado, não sobrava quase nada. E a grande maioria ficava mesmo era devendo. Tu tá devendo o que tu tá levando aqui, porque tudo que tu tá levando aqui vai ser descontado, tá? Vai ser anotadinho ali no caderninho, tá entendendo? Depois que tu trouxer a borracha pra cá, a gente vai pesar e ver o que vai sobrar pra ti. Se sobrar, porque aqui você tem que trabalhar muito pra conseguir ganhar dinheiro. Não vai pensar que vai ficar rico, vai enricar logo, logo não. Tá entendendo? Ilusória ou não, a euforia econômica do ciclo da borracha durou pouco. O preço da borracha caiu de novo, homem. Tá 5 mil reais. 5 mil reais. Em 1874, um inglês contrabandeou grande quantidade de sementes de seringueiras que se adaptaram com facilidade ao clima da Ásia. Tu sabe que é 70 mil sementes de seringueira, guerreiro? Levou lá pra Inglaterra, o desgraçado, chegou lá, plantou, pegou as mudinhas, levou pra Malásia, pro Ceilão, pro raio que partar ele. Resultado, as bichinhas cresceram, viraram as seringueiras. Danadas, estão lá cortando, fazendo borracha. E agora, guerreiro? Estão tomando conta do mercado. E nós aqui, ó, fiar o babau, cachimbo de pau. E dá pra segurar, Não dá. Vambora, rapaz. Em 1906, a produção da borracha asiática começou a chegar ao mercado internacional. Nas décadas de 20 e 30, milhares de trabalhadores abandonaram os seringais brasileiros. Enquanto o Sudeste Asiático se tornava a principal região produtora de borracha natural do mundo, a Amazônia brasileira iniciava um ciclo de decadência econômica e despovoamento. Amazônia, início do século passado, por volta de 1912, o primeiro ciclo da borracha entra em decadência para desespero dos coronéis. Eu, coronel Juca Tristão, sou a lei, entenderam? A prosperidade só voltou aos seringais 15 anos depois.
Em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, começou o segundo ciclo da borracha, que atraiu milhares de imigrantes nordestinos para cá, entre eles o pai da dona Vicência. E aí, dona Vicência? Francisco Bezerra Júnior, Cândia Bezerra dos Santos, minha mãe. E vocês vieram para cá de que jeito? Viemos no navio Comandante Ripper para fazer borracha para a guerra, porque precisava de nós para trabalhar, para fazer borracha, né? O Japão fechou os portos asiáticos e os americanos e europeus voltaram a comprar o produto brasileiro. Incentivados pelo governo, cerca de 60 mil soldados da borracha, a maioria nordestinos, repovoaram os seringais da Amazônia. Destemido soldado da borracha, desse exército modesto varonil, não esqueça de cumprir o seu dever, trabalhando em defesa do Brasil. Viva o soldado brasileiro, teu produto servirá ao mundo inteiro. Viva o soldado brasileiro, teu produto servirá ao mundo inteiro. E como era a vida aqui? Era boa, lá no seringal era boa. Depois que a gente se colocou que tinha tudo, fazia rapadura, fazia mel, fazia farinha, tudo nós tínhamos para comer, banana. Agora o primeiro ano foi de sofrimento, né? Era matando macaco para comer, era pegando jabuti, era assim. Mas o primeiro ano, mas o segundo ano foi melhor, já melhorou muito. Mas assim que a guerra acabou, o mundo voltou a comprar borracha asiática e o fantasma da decadência rondou de novo a Amazônia. Com o fim do segundo ciclo da borracha no final da década de 40, a região amazônica chegou a registrar taxa negativa de crescimento populacional. E foi assim durante 20 anos, até que a partir da década de 60, uma grande leva de imigrantes voltou a ocupar essas terras. É a história da Amazônia na época da ditadura militar. Com medo que as riquezas da Amazônia fossem exploradas por outros países, o governo militar que se instalou no Brasil em 1964 colocou em ação um mega projeto para garantir o repovoamento da região norte. A Transamazônica, inaugurada em 1972, é o maior símbolo desse projeto de integração da Amazônia. Atraídos pela promessa de distribuição de terras, mais uma vez, brasileiros de todo o país deixaram suas casas em busca de uma vida melhor. Só em Rondônia, em pouco mais de 20 anos, a população passou de 110 mil para 1.100.000 habitantes. Esta ocupação desordenada deixou uma enorme cicatriz na floresta. A época que ficou conhecida como Milagre Brasileiro trouxe à força um progresso que não interessava a região. Na verdade, o deslocamento de grandes massas camponesas para os espaços vazios amazônicos, especialmente nas regiões de fronteira, ajudou a amenizar os conflitos de terra que aconteciam nas regiões sul e nordeste. As grandes obras não trouxeram a prosperidade esperada e ainda agravaram as tensões sociais na região. Naqueles tempos, a floresta em pé era sinônimo de atraso, um obstáculo ao progresso. Por isso, o governo distribuiu terras para fazendeiros, autorizou grandes projetos agropecuários e incentivou a exploração de madeiras e minérios na Amazônia. Com isso, a taxa de desmatamento cresceu assustadoramente. A ditadura militar acabou no início dos anos 80, mas as histórias daqueles tempos difíceis ainda estão vivas na memória de muita gente, como o seu João Paraná, um dos milhares de imigrantes que vieram para cá a partir da década de 70.